Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre o conto O Curioso Caso de Benjamin Button, né, do Fitzgerald. E depois eu vou falar para vocês a respeito de outros autores, né, alguns que estão no programa, mas não foram estudados propriamente, né. E também eu vou mostrar alguns arquivos que eu coloquei lá a respeito do pós-modernismo e de alguma coisa de literatura mais contemporânea, tá bom? Então, assim, a respeito do conto, O Curioso Caso de Benjamin Button, eu recebi os trabalhos da Beatriz, do Noah e da Adriele, e daí depois, mais agora, mais em cima da hora, recebi do Lucas, do Juan, da Letícia, da Antônia e da Suzane, né? E daí eu pergunto para vocês, se alguém quer falar aqui a respeito das questões que são mais de impressão de leitura, né? Seja assim, pode ser quem já mandou ou quem não mandou, né? Eu quero falar durante a aula. Aham. Você quer começar, Miguel? É, pode ser. Aham. Então eu vou projetar aqui a questão e você pode ir comentando na. Isso. Igual Ah, na última aula. tá. Tá, Então, obrigado. a questão é bem de impressão de leitura, né? Leia o conto O Curioso Caso de Benjamin Button, ou O Estranho Caso de Benjamin Button, conforme a tradução, de Francis Scott Fitzgerald. Depois, compartilhe as suas impressões de leitura e opiniões a respeito do conto, buscando responder sinceramente. Você gostou do conto? Por quê? Ou o que lhe agradou ou desagradou no texto? Eu gostei do conto porque eu achei que é Uhum. uma leitura bem simples. A história é um clássico, assim, então acho que todo mundo já ouviu falar, mesmo que seja só do filme, então a gente já tinha uma ideia. Mas é muito interessante, achei muito legal ler e foi bem proveitoso. Então, Aham, sim, eu gostei do conto. sim. E supondo que você seja um professor de literatura ou que tenha um canal no YouTube ou blog sobre dicas de leitura, você indicaria este conto para o seu público? Em caso afirmativo, como faria isso? Em caso negativo, justifique. Eu indicaria sim, principalmente porque, como eu falei, é uma história que muita gente conhece, talvez só mesmo que seja só pelo filme. Então acho que Aham. seria interessante transmitir esse conteúdo, além de ser tipo, a gente viu por causa do autor, no caso, né, nessa matéria. Mas acho que dava para trabalhar em outras matérias, talvez em outras épocas, tipo ensino médio, a questão da história mesmo do conto, sabe? Sim. Eu achei bem, bem interessante, então sim, eu recomendaria. Uhum. Sim. Como interpreta o conto? Em outras palavras, supondo que ele tenha uma mensagem ou que haja uma moral da história, que mensagem ou moral da história seria essa? Ou lhe parece que esse conto não tem nenhuma mensagem ou moral da história e ele é simplesmente absurdo ou visa apenas a um entretenimento? Assim, acho que pelo jeito que foi escrito, não parece que teve desde o começo uma intenção de passar uma moral, sabe? Parece que é só uma historinha assim. Mas eu acho que toda história, inevitavelmente, tem uma moral, tem uma mensagem que passa pra gente. E nesse conto eu diria que é muito pra gente refletir sobre a vida como um todo, reconhecer a efemeridade, como é importante a gente viver cada etapa do jeito certo, com as pessoas, com as ações, tudo no seu tempo, sabe? Então eu diria Aham, que a moral é muito sobre isso, sobre reconhecer a efemeridade da vida e a importância de respeitar
faixa etária, cada etapa, sim. Entendi. A gente, bom, vamos ouvir os colegas, depois a gente vai trocando ideia, né? Quer dizer, você termina de responder, né? Você vê alguma relação entre este conto e os aspectos gerais da obra de Fitzgerald, conforme apontado pela crítica? Nesse caso, é recomendável que sejam lidos os textos críticos e os vídeos postados no Google Classroom dessa disciplina, ou ainda outras fontes, preferencialmente acadêmicas, que devem ser citadas. E aí, você vê alguma relação entre esse conto e a obra de um modo geral do Fitzgerald? Então, essa questão eu diria que tecnicamente eu nem fiz. Porque eu li um dos artigos que estava no Classroom, e depois Aham. eu pesquisei também, mas parecia que estava tudo muito falando sobre a vida dele, e não sobre ele como escritor, sabe? Características Ah, dele ou dos outros contos da escrita. sim. Então, Aham. foi o conteúdo que eu adquiri para conhecer o Fitzgerald como pessoa e não como autor. Daí eu Entendi. não consegui ter uma comparação para dizer, tipo, ó, isso daqui é muito. Tem Uhum. relação com ele ou não, sabe? Entendi. Bom, depois eu comento também, né? Durante a leitura e ao final dela, quais efeitos ou qual efeito emocional o conto lhe causou, ou você ficou indiferente emocionalmente? Durante a leitura tem muito a ver com a mensagem que eu falei que transmitiu para mim de refletir na vida. Eu acho que no final, especificamente, eu achei muito bonito, foi muito uma sensação de melancolia, Aham, porque é a morte dele, né? E a gente já aham, sabia que ia acontecer, a gente estava esperando esse momento. sim, Mas mesmo assim, mesmo sendo previsível, aconteceu de um jeito muito puro, muito aham, bonitinho, assim, sabe? Então, é tipo, é a morte, é pra ser uma coisa triste, sabe? aham, Tem essa coisa negativa, mas tudo foi tão delicado. Fala do. Eu achei muito bonito o trecho que fala do cheiro do leite, alguma coisa assim. aham, sim, Então, dá muito essa sensação, assim, sabe? De melancolia. entendi. Tá, legal. Você quer falar mais alguma coisa, Miguel? Não, basicamente isso. Eu gostei muito do conto. Eu li o conto e vi a HQ. Eu achei a HQ Ah, muito sim. interessante, uma adaptação bem fiel, assim, do conto, sabe? Bem Aham, legalzinho. sim, sim. E é Beleza, isso. obrigado. Mais alguém quer falar? Professor, Pode- eu vou falar agora, eu tô no mercado, mas eu gostei muito desse conto. Vou passar a bola aí. Você está no mercado? Eu não entendi, novo. Você só ia falar isso? Mais alguém quer falar? Pode ser lendo o trabalho, porque. Não, eu vou falar sobre o conto. Ah, então fala, Noah, fala. Conto, porque. Desculpa, gente. Aham, Eu gostei muito desse conto, tô na correria aqui. Porque eu acho que ele mexeu comigo, como eu escrevi na atividade, ele me trouxe três sei. efeitos diferentes. Primeiro, eu achei muito Aham, engraçado, eu achei muito cômico. O bebê falando, colocar roupa nele, eu achei muito engraçado, o começo do sim. conto. Aí depois eu tive uma sensação assim de satisfação quando ele se apropriou da idade e do corpo. Isso em mim eu fiquei muito satisfeito, sabe? E o personagem também. Aham, E o final ele foi muito melancólico, né? Porque aham, deu a entender que a efemeridade do tempo bate para todo mundo, não importa se você nasceu ao contrário ou não. É uma coisa indubitável, vai chegar. E eu percebi que a narração, até a narração, ela ficou meio poética. aham, Diferentemente do começo do conto, do meio do conto, ela ficou mais assim de dentro para fora, assim, é a impressão que eu tive. sim, sim. Legal. As outras questões você quer comentar também, Noah? Por exemplo, ó, eu vou te lembrar de algumas questões aqui, ó. Uma delas tem a ver com a relação entre esse conto e os aspectos gerais da obra do Fitzgerald, da obra como um todo. Você conseguiu ver essa relação ou não? Pro. Ai, nossa.
Levei um susto. Eu tô igual o Miguel. Eu não fiz essa questão. Ah, tranquilo. De boas, vou voltar pra casa, Gui, Pro. Eu queria só falar isso mesmo. Esse conto eu gostei muito. Eu tive, assim, apesar do filme ser muito diferente, essa Aham, questão do tempo, eu me senti. Eu me senti meio melancólico de forma parecida, sabe? Mas o contexto é sei. totalmente diferente. Só Aham. isso mesmo, Pro. Valeu. Não, não, peraí, ó. Ó, vê essa outra aqui, ó. Se Oi, você pode vê falar. uma moral da história, ou uma mensagem, entre aspas, no conto. Ué, será que ele já foi? Ah, tá me ouvindo? Tô. Essa questão, tá ouvindo aí? Sim. Essa questão da moral, eu fiquei assim, eu fiquei um pouco em dúvida, por quê? Não foi só entretenimento, porque eu tive questionamentos sobre a vida, sabe? Assim, teve alguns momentos assim que você questiona, você sai do lugar, então não tem como você só se divertir. E moral, eu fiquei assim, meio difícil de especificar, mas eu acho que é questão do tempo mesmo, né? Que ele chega para todo mundo, se for para colocar um tópico, né? Eu diria isso. Tá, entendi. Beleza. É, Tem pode. aquela questão de meio do tempo, né? É Ah, questão reversa do tempo. aham. Eu não sei se naquela época eles já tinham a ideia de que é, de, já tinha ideia de eternidade, mas assim, a questão de é, rejuvenescimento, essa questão mesmo de viver mais tempo, vamos dizer assim. E eu achei interessante essa parte do... Ah, gente, boa noite, eu nem dou boa noite pra ninguém, né? Eu cheguei chegando. Mas o negócio é isso, é a questão mesmo do tempo, né? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Assim, pra mim, que já tô nos 30 e poucos, já, assim, já tive uma crise, assim, né? Na questão de estar muito velho para começar certas coisas, é, em relação também à faculdade, né? Mesmo o curso mesmo, comecei com 30 anos, e assim, foi uma crise, assim, né? No meio de tantos jovens, enfim. E eu acho que tem isso no livro. Acho que a mensagem que também leva a isso, aquela, aquele enfrentamento, né? Mesmo a esposa dele, que era mais velha já na época, né? E, enfim. E aí ela falava que gostava mais de homens maduros, né? 50. E ela não queria cuidar de homem de 30, porque ela ia ter que cuidar. E ela precisava de ser cuidada, não, né? Então tem toda essa questão, assim, de idade, de tempo, é, do jovem, do velho, do adulto, né, da criança. Eles tratam bastante desse tema, dessa temática. Questão da escola também, eu achei muito legal, interessante eles terem abordado, foi abordado hospital. Eu fiz, professor, eu fiz uma apresentaçãozinha, assim, se quiser também passar, não sei. Você quer apresentar Não, para a não, gente? porque É. assim, eu era para escrever e como eu tava com pouco tempo, eu falei, ó, eu vou fazer alguma apresentação, mas é coisa muito simples, assim, não é nada. Beleza, beleza, manda aí. Eu vou parar essa aqui. Não, aí o senhor que pode, se eu quiser deixar mais pra frente, também tranquilo. Não, não, mostra aí, Renan. Porque Tá. assim, ó, grande parte mandou o trabalho, né? Escrito, né? Eu acho mais Isso. difícil porque eu sou meio perfeccionista, assim, na hora de escrever, eu acho que eu me Aham, embaralho mais, na hora de falar, acho que mais, para mim parece ser mais fácil, mas eu consigo ser mais entendi. objetivo. Aí Beleza, eu então preparei. projeta aí o seu esquema, Renan. Tá, eu vou projetar aqui. É, aí, então, todo mundo tá vendo? Sim, Vou aumentar um pouquinho aqui, vou ver se eu... Aí. Então, eu achei bem interessante, assim, a questão do primeiro do nascimento, porque eu vou pular essas.
Bom, aqui mais ou menos é o que o senhor pediu, né? As impressões sobre a obra, interpretação, obra e críticas, efeitos emocionais. E aqui é uma capa, uma edição mais recente do Curioso Caso de Benjamin Button em português. A primeira questão que eu achei bem interessante, que inicia já é o hospital, que não era comum naquela época, as pessoas nasciam em casa tal, e ele nasceu no hospital. E causa aquele espanto todo, né? A história toda. Realmente não existia aquela questão de inclusão, né? Nós temos assim, várias questões assim durante o texto, né, que me impressionou, assim, questão mesmo do machismo, né, que era normal naquela época. E também tem uma questão que, pelo menos a tradução que eu li, ela falava do judeu, né, assim, xingamento, né, o xingamento era, que ele é um judeu. Então é uma questão bem forte, preconceito ali. Mas acho que a questão não é essa, por exemplo, o hospital era um lugar não tão propício. Até ele fala isso, né, naquela época. Então é mais ou menos essa imagem que eu tô projetando aqui, era o hospital daquela época, era uma coisa meio bem assim, questão de higiene mesmo, bem diferente de hoje. Que eu achei interessante também, porque a doença é, do Benjamin Button é uma síndrome que chama síndrome de eu não sei pronunciar direito, mas é Hutchinson, Gilford ou Progeria. E teve até um rapaz que fez uma palestra muito famoso, se chama Sami Basso. E ele já faleceu com 17 anos. Então, mas eu não sei se o autor tinha conhecimento dessa doença, provavelmente sim, mas não sei. E claro que ele não se torna jovem, né, como a história vai narrar. Outra curiosidade que eu trouxe que acho que bem legal para a gente ver é a questão das vestes. Quando ele saiu do hospital, isso bem no começo do conto, ele sai para comprar uma roupa. Nós estamos na era vitoriana, então mais ou menos essas são as vestes da época. Inclusive aqui do lado direito, se vocês forem ver, tem um menino e uma menina. Parece que são vestes bem parecidas. É mais curiosidade mesmo. E, e aí fala das meias, né, que ele estava usando. Não sei se era meia de bolinhas, uma coisa assim. Então eu achei bem interessante os detalhes assim que ele apresenta durante o conto, os detalhes bem próprios da época. Inclusive, mais pra frente, a gente vai ver a questão da dança, os costumes próprios de cada faixa etária também, tudo era dividido, né? Criança, ela tinha um costume. Eu acho que eles estavam começando, naquela época, a pensar sobre isso. Bom, saindo de lá, ele pensou no nome, né? Na verdade, o filho já falava, né? Porque ele já nasceu idoso. E aí o primeiro nome que veio à mente foi Matusalém. Por quê? Matusalém era o homem mais velho da Bíblia, né? Parece que ele morreu com 900 e não sei quantos anos. Mas, aí, Matusalém era o nome meio próprio para chamar, então ele foi chamado de Benjamim. Essa já é a cena do filme, né? Que já foi comentado. Acho que o Noah falou um pouco sobre o filme. É, o enredo é diferente, né? Como ele mesmo disse. Mas aqui tá uma cena que está também no conto, que ele se olha no espelho e ele se depara, né, com uma pessoa idosa, né, cabelos mais brancos. Depois, isso aqui já é na fase que ele já não tá mais tão velho. Então, ao passar dos anos, ele vai de idoso, ele vai virar uma criança no final, né, que já dá já no final do conto. Ele. E aqui também é a cena do filme, então, nas várias etapas da vida. É quando ele conheceu a esposa dele e com quem ele se casa, ele se apaixona, né? E tem aquele colóquio que eu também achei bem interessante, que ela preferia um homem mais maduro, né, que era que cuidasse dela, e acaba também tendo esse paradoxo, né, tipo, você vai cuidar de mim, porque você é mais velho, e acaba acontecendo ao contrário, ela cuidando dele, né, e do próprio filho. É, enfim, Baltimore é o nome da cidade em que se passa o, a história. E aí, no cenário de 1860, mais ou menos, quando Benjamin nasce, até a Baltimore atual. Então a gente vê
ainda reflexos da época, né? Aqui, ó, vocês podem ver edifícios mais antigos, enfim. Achei legal também trazer aquilo que ele fala também, que ele vai se tornando mais jovem e ele vai começando a ter alguns hobbies. Ele vai ficando entediado com a vida, porque ele era idoso, né? E o idoso é mais cansado, de repente ele se torna mais jovem e ele quer fazer coisas mais, né, mais de jovens. E aí ele começa a aprender a dança, né? Então, mais ou menos essas danças são as danças da época. A valsa, né, do Boston, que ele fala, e essa dança que eu esqueci o nome, eu esqueci o nome que ele cita lá. Que é mais ou menos esses passinhos aí que a gente tá acostumado a ver em filme e tudo. Bem interessante. E ele que se torna muito bom em tudo que ele faz, né? É, bom, ele vai ficando mais jovem. Primeiramente, ele vai a essa universidade, que é uma universidade que existe. Eu achei bem interessante também, porque o autor, ele cita muitos lugares que existem, lugares reais. E aí dá a entender que aquela história realmente foi verídica. Ninguém entende que aquilo foi uma mentira ou uma ficção, né? Dá a entender que realmente o Benjamin existiu, né? Enfim, é bem interessante isso, porque é, ele vai, então, procurar ele com 18 anos, né? Mas com fisionomia, com um aspecto físico de 50 e poucos, vai de 50, 40, quase 50, vai procurar a universidade e ele vai ser expulso. Porque ele fala, tem 18 anos. Não, mas ele não tem 18 anos. O escrivão, então, expulsa ele. Depois ele retorna. Isso é legal também no conto, que ele retorna quando ele é velho, velho assim, é, meia idade, e aí ele retorna já com aspecto de 20 anos, na Yale University, que é essa foto que vocês estão vendo aí. Não, Oi, não, mas o que acontece é o seguinte: primeiro ele vai para uma universidade e ele não é aceito, porque a aparência dele não corresponde à idade de um estudante universitário. entendi. Depois ele volta para uma outra. Depois, quando ele tem a aparência de estudante universitário, né, a aparência É de o 20 anos por aí, ele vai para outra universidade que no esporte ali, acho que é beisebol, né? Alguma coisa, ele é concorrente, entendi. Aí ele entendeu? ganha bolsa, é que eles têm esses negócios aí. É Yale É outra e universidade. Oxford, né? Hum, Cambridge. entendi. Eu achei que fosse a mesma. Tá. Aí tem essa questão da universidade que é interessante. Ele sempre passa da escola, por exemplo, quando ele se torna criança de novo, ele vai procurar a escola, né? Então ele vai regredindo, vamos dizer assim, né? E é interessante que ele está sempre nesse ambiente escolar, que eu achei bem legal para a época também. Esse aqui é o último estrofe do livro, que aí quando dá aquele aspecto de drama, né? Que é um pouco poético, dá aquela questão mais emotiva. E eu acho que é a parte que traduziria como morte. Mas é interessante porque ele não trata isso como uma morte. Ele trata isso como um esquecimento. Eu acho que fica bem claro que a morte do Benjamin Button, na verdade, é como uma, uma questão que parece para eles que nunca existiu, que nunca foi uma verdade. Parece que eles estavam vivendo uma ilusão. Uma coisa assim. Não sei se é bem isso que ele quis dizer, mas aí ele diz nos últimos parágrafos, diz assim: quando tinha fome, gritava, mas nada. Durante as tardes e as noites, respirava, e havia sobre ele suaves resmungos e murmúrios que mal ouvia. Odores levemente diferenciados, aqui é junta, luz e escuridão. Depois escureceu tudo, e o seu berço branco e os rostos obscuros que pairavam sobre ele, e o aroma morno e doce de leite desvaneceram-se por completo da sua mente. Então, eu penso que ele quis dizer assim que a vida, com isso, não sei, eu já tô, talvez esteja viajando aí, mas é mais ou menos assim, que a vida seja, é, que aos poucos a gente vai se esquecendo, entendeu? Com o tempo, tal, que é o normal da vida, né?
que nem tudo fica, nem tudo fica na nossa memória, enfim. E que também nós vamos ser esquecidos, né? Mais ou menos nesse sentido. Aí eu trouxe mais isso. Acho que as minhas impressões em relação ao conto, que eu já tinha assistido o filme, acho que em 2009, 2010, assim que tinha sido lançado, né? Ele foi lançado em 2008, mas eu acho foi lançado, que eu assisti em 2009, 10. E assim, bem diferente, achei bem diferente o conto. Eu acho que o conto, ele... Eu lembro que no filme, assim, eu fiquei bastante chocado, assim, a- com isso, assim, sabe? E aí o conto, eu acho que... Eu não sei se é porque é um pouco mais curto, né? O tempo que você tá lendo, não sei. Mas aí eu achei menos... ou eu já conheci a história também, né? Talvez seja isso. Mas eu achei que ficou bastante objetivo, né? Parece que a história foi muito rápida, não sei. Não sei, não consegui diluir muito, assim, né? Em relação à própria temporalidade, assim, do conto. Não sei dizer, não sei usar as palavras, mas acho que é isso. Tá, beleza, Renan. Alessandra, você quer falar alguma coisa? Que você levantou a mão? Não, eu levantei sem querer aquela hora, prof, perdão. Ah, tá bom. Eu vi que vocês estão comentando aqui no chat, né? Ah, viu, Renan? Não é estrofe, não, hein? É parágrafo, né? Estrofe é para verso e para prosa é parágrafo. Ah, sim. Aham. Parágrafo. O, alguém quer comentar comentar Obrigado, professor. também alguma coisa? Pode ser pode ser tanto quem mandou por escrito, né? Quanto quem não mandou. Fica à vontade, né? Claro que quem mandou não precisa comentar, mas se quiser, é isso que eu tô falando. Prof, eu só queria comentar só mais uma coisa. Fala, Noah. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem uma certa, sabe, familiaridade com o conto, pelos sentimentos que eles despertam em algum momento da vida, sabe? Como o Benjamin cresceu e as questões que ele viveu. Eu acho que isso acaba cativando, né? Eu escrevi, quando eu escrevi e mandei para o formulário, como você vê o Benjamin crescendo, parece que naturalmente você vai criando um laço afetivo, até materno, né, com ele. Então, quando ele morre no final, você sente uma simulação de luto. Foi o que eu senti, sabe? Minha experiência pessoal. É só isso mesmo, que eu queria falar. Tô fazendo comida aqui. Quero falar uma coisa também, prof. Oi, fala, Adriele. É uma coisa que ninguém comentou aqui, mas que me incomodou bastante. Eu digo se fosse uma coisa de verdade, que foi a rejeição que ele sofreu, tanto no nascimento dele como idoso. Eu acho uma coisa muito triste você rejeitar um idoso. Sim, uma coisa absurda. E na morte dele, que é a rejeição dele, criança e bebê. Então, assim, foram duas coisas que me incomodaram muito. E eu fiquei um pouco triste, assim, lendo. Depois você para pra pensar e fala, putz, cara, rejeitar o idoso, rejeitar uma criança, um bebê, é terrível. E isso me incomodou bastante. Eu até escrevi no negócio que eu mandei pro senhor, na atividade. Certo, Adriele, obrigado. Mais alguém? Professor, Oi, Flávio. perdão pelo atraso. Tranquilo. Fala. A respeito da atividade, né? Eu queria Aham. participar da. Sim. O pessoal está apresentando ou o senhor está comentando? Não, então, é o seguinte: quem entregou por escrito, quem mandou por escrito, não precisa falar, mas se quiser, pode. E quem não entregou por escrito, para contar como atividade feita, tem que falar, né? Tem que responder as questões. Ou comentar
assim, sem seguir necessariamente a sequência, né? Pode falar, Flávio. Tá, ok. Eu não sei, bom, talvez vai ser redundante, mas eu li o conto e algumas considerações ali do pós, né, do prefácio, do pós-fácil, né? O que eu notei, assim, não tem como a gente não deixar de lado o filme, para quem leu, ou para quem viu o filme, né? Então você sempre faz uma menção ali. Eu notei, assim, que a mente dele, ele já nasceu já como um velho, né? Ele já nasceu, até a mente dele parece que ele já sabia bastante, sabia falar, sabia fazer um monte de coisa. Depois ele foi decrescendo, né? Mas a respeito disso aí, que o pai dele, o pai, apesar de não querer ficar espantado, né? Mesmo assim, acolheu. Lá no filme ele pega, na primeira já entrega, né? E aqui ele assume o filho, apesar de tudo. E no decorrer da narrativa dele ali, você vê que os personagens que estão de fora ali, por exemplo, o avô dele, o pai dele, ele vai passando, ele vai se identificando com várias fases do enredo, né? Primeiro ele se identifica com o avô dele, passa horas e horas conversando a respeito de algumas coisas, se identifica, depois ele começa a sair com o pai dele, e aí o pessoal começa a identificar ele até como irmão dele, né? Ele começa a conversar, apesar de o pai dele ficar falando só sobre fábrica, só sobre uma coisa, e ele, até depois que ele vê a esposa dele lá, né, que ele vai começar a namorar ela. Depois vem o filho, aí ele passa, eu até achei interessante, por causa que depois que ele começa a brincar com o neto dele, né, que ele apresenta o filho dele apresenta o neto, no caso, o outro guri que tava brincando lá era o vô dele, né? Então eu vi que ele se identificou bastante ali com cada ente familiar dele, cada fase dele, né, que ele viveu, ele se identificava com alguém ali. Tem uma das perguntas lá que fala assim, passar uma mensagem, eu vi no pós-fácil, estava escrito assim, que todas essas pessoas que modificam a história, que fazem alguma coisa pela história, são aquelas pessoas que são diferentes. Então, ele que deixa sua marca na história, né, que modifica a história, são pessoas que são, antes de tudo, rotuladas como diferentes, estranhas, né. Outra coisa que eu também vi também, assim, é que ele não... o interessante também ali é que ele não é tão estranho o modo que ele veio, mas como ele como se ele entra na sociedade, como que ele vai, ele não, ele não esmorece, ele vai, ele não tá nem aí, ele batalha, ele estuda, depois ele volta para a faculdade, ele assume a fábrica, então eu vi que ele não esmorece, apesar de todo mundo falar, né? Hoje em dia você vê que uma pessoa, uma frase que você fala ali, a pessoa já esmorece, já, né, fala como bullying, não sei o que. Ele já não, ele do jeito que ele foi até o fim da vida dele lá, e eu vi que ele não baixa a bola, até na hora que ele tá lá que ele recebe a condecoração lá de general, e ele vai lá se apresentar, e os caras não dando em bola pra ele lá, mas ele vai firme. E eu acho que a mensagem que ele passa ali é essa força de vontade ali, mesmo de ser estranho, tentar se adaptar ao meio, né? Eu não sei em que pergunta é que o pessoal parou, mas eu acho que até agora, assim, não sei se... Vou falando aqui, à medida que o pessoal vai comentando, eu vou falando alguma coisa, se o senhor for perguntando aí, tá? Mas a minha primeira... com relação ao que eu senti, né, na narrativa. Olha, no começo eu senti um pouco não senti piedade, não senti pena, não senti, por causa que foi apresentada de forma
diferente, assim, eu não sei, meio satírica, é, vários pontos ali de humor, né? De sátira. Então você não fica com aquele negócio. Diferente do filme, né? Que eles, desde o começo ali, ele sofre, 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 sofre. É um negócio, um sofrimento, né? Até o final da vida dele ele sofre. Eu vou falando aqui no decorrer que o pessoal tá falando aí, eu vou comentando aqui as minhas impressões também. Não, então, Flávio, não está seguindo uma sequência, não. As perguntas, né? Na verdade, são 5, mas elas são muito mais, assim, pessoais, né? As respostas são mais pessoais, assim, do que gostou, se gostou, se, se fosse professor de literatura, se indicaria o conto, né? Qual o sentido ou mensagem que conseguiu ver, se é que viu, né? A pergunta mais objetiva talvez seja essa, ó, da relação entre o conto e os aspectos gerais da obra do Fitzgerald. Mas essa, ninguém respondeu, talvez porque só pelo material que eu coloquei lá, seja difícil, perceber essa relação, né? Mas o resto é assim, cada um vai ter uma resposta diferente, porque é questão de impressão de leitura, de opinião, né? É, eu comecei a ler e vi também uma parte lá dos contos com relação ao Grant Gatsby, né? É, eu, tipo assim, eu vi o que a professora de literatura estava falando a respeito dele e vi o que o personagem passa ao longo da vida, que ele fala que o narrador, o personagem e o narrador, o Gatsby, não é o Gatsby que conta, né? Então, mas é o Fitzgerald lá ela fala que é ele que tá lá, tipo assim, ele viveu aquilo ali na ascensão dos Estados Unidos como potência, como um novo modelo, né? Apartando ali da Inglaterra e sobressaindo. Então, esse auge aí, esse ele viveu isso daí, ele trabalhou, então ele se vê naquela ali. Nessa parte do Benjamin, você vê que ele passou, eu não tive muita, eu vi algumas coisas que ele fez, mas não sei se ele foi para guerra, alguma coisa assim, ou se alistou, uma coisa, mas eu acho que tem relação também com que ele se coloca algumas coisas que ele viveu, ele põe lá no que o personagem passou. E no Gatsby ele tinha muita. A paixão dele era o dinheiro, né? Então ele se via naquela coisa ali que o Gatsby fazia. Mas aqui, no Benjamin aqui, eu acho que tem um pouco de vivência pessoal dele lá, alguma coisa que ele viveu, né? Desse modelo, né, do novo, do antigo. Não sei se tem muita relação, mas o que eu vi que a professora falou e o que foi colocado lá, talvez seja isso, não sei se é. Não, então, não é exatamente isso, né? A questão é assim, o Fitzgerald, ele vive a ascensão dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então, os Estados Unidos começam a se destacar como um país poderoso, né? Depois da Primeira Guerra e especialmente depois da Segunda, né? Mas assim, ele vive mais esse período entre as duas guerras, ou seja, depois da primeira, né? O, tem aspecto da vida pessoal dele, na obra, sim, no Grande Gatsby, bastante, né? E tem um outro romance que chama Suave é a Noite, que também, né? E o que é que tem de relação? Ele se apaixonou por uma mulher, né? O Fitzgerald, de uma família bastante rica, né?
E, e daí, para conquistar a mulher, ele tentou, assim, se destacar como, como escritor, né? E eles viveram uma vida de luxo, assim, de festa, né? Que é os anos loucos lá da era do jazz, né? Que é a década de 20, né? Até que tem a Grande Depressão, né? E que é a quebra da Bolsa de Valores, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que foi 1929, né? E daí eles vão para França, né? O casal, né? O Fitzgerald e a Zelda. E eles vivem com um grupo de escritores lá que é conhecido como a geração perdida, né? O Hemingway faz parte desse grupo também, ele também escreve a respeito disso, né? Já o conto se passa durante várias décadas, é a vida inteira, né? De 70 anos, né? Então, aparece como pano de fundo do conto toda a história dos Estados Unidos nesse período, né? Então, desde a Guerra Civil, né? Então, ele nasce mais ou menos durante a Guerra Civil, né? E vai até a Primeira Guerra, né? Então, é um período bastante longo. A história dos Estados Unidos aparece como pano de fundo ali, do curioso caso de Benjamin Button, né? Mas, assim, uma questão que é muito central, né, uma questão muito central no Grande Gatsby é a, a relação meio contraditória que se tem com a vida, com o dinheiro, com a riqueza e o dinheiro, né? Então existe uma certa atração por essa vida, que nem o Noah tá falando aí, ó, meu sonho é viver no meio desses boêmios aí, sabe? Tipo assim, uma espécie de atração por esse tipo de vida, né? Que o cara tem que ser rico para viver só fazendo festa, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma percepção do quanto isso é superficial e falso, né? Então, isso, de certa maneira, essa uma espécie de crítica da superficialidade nas relações sociais aparece também, né, no curioso caso de Benjamin Button, né? Mas, bom, alguém mais quer comentar as questões? Porque eu não tive tempo de ler os trabalhos, né? Os trabalhos foram enviados de ontem para hoje, né? Não sei se alguém enviou antes, mas eu não li. Então, assim, eu não sei o que vocês responderam, né? Porque, fala. É, outra coisa que eu li, eu tinha eu anotei, só que tá nesse, eu não sei o nome, mas essa ideia do central de esperar pelos 18 e não pelos 80, não foi dele, não foi do Fitzgerald, foi de outro, foi numa conversa, né? Aí ele teve falou, não vou colocar aqui vou colocar no papel esse daí, e saiu esse conto. É isso, né? O que eu entendi foi isso. Sim, Não é sim, é dele? isso mesmo. Não foi, mas não foi numa conversa, foi o Mark Twain, né? Mark Twain, Isso, Mark Twain. que é o autor das Aventuras de Tom Sawyer e as Aventuras de Huckleberry Finn, né? Ah, aliás, eu vi alguém comentando que o Jean vai chegar, né? Ele pediu para avisar que vai chegar atrasado, né? O Jean que ficou de fazer o seminário sobre o Mark Twain, né? Sobre as aventuras de Tom Sawyer, né? Então, o Mark Twain
escreveu essa frase, né? Ah, imagina se a gente nascesse com 80 anos ou 70 anos, eu não lembro exatamente como é a frase, mas imagina se a gente nascesse velho e fosse rejuvenescendo. Que eu acredito que seja o que ele queria dizer com isso, é mais ou menos como algumas pessoas falam, assim, ah, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho agora, com a energia que eu tinha na juventude, né? Como se fosse assim, ah, como seria ótimo, né? Mais ou menos isso. Daí o Fitzgerald, ele parte dessa frase para ter a ideia do conto. Só que o que ele ilustra aí não é exatamente o que a frase diz, né? Não é Certo? literal. É, Não. é Por uma quê? alegoria? Não. Não Oi? seria literal. Não seria literal? Seria uma, uma metáfora. Não, então, Queria falar isso. outra coisa. A frase não é literal, né? É Ah, como se tá. fosse assim, ah, imagina se eu Uhum. tivesse a sabedoria, é uma pessoa mais velha falando assim, imagina se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje com a energia que eu tinha na juventude, né? Como seria perfeito, né? Mais ou menos isso, certo? Não, não é o Benjamin Franklin, não. Cedo demais e sábios tarde demais. O Noah, você viu, mas você viu isso agora você procurou isso como uma frase do Benjamin Franklin? Ah, entendi. O Benjamin Franklin, ele tem um monte de frase, né? Mas esse conto do Fitzgerald, a ideia inicial partiu da frase do Mark Twain, né? E, mas a maneira como o Fitzgerald descreve não ilustra o sentido que essa frase tem originalmente, né? Por quê? Porque o cara nasce velho, né? E morre novo, mas ele é um infeliz, né? Ele é um deslocado o tempo inteiro, né? Só tem um momento de mais felicidade, que é quando a idade cronológica dele corresponde mais ou menos à idade física, né? E psicológica, né? Ali ele está adequado, né? E que é mais ou menos que é exatamente na metade da vida. Daí ele vai rejuvenescendo e tem energia e vai curtindo isso. Só que isso dura muito pouco, né? Certo? Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Porque, bom, fica à vontade, se alguém quiser. Professor, eu recomendaria esse conto mesmo. Eu recomendaria por causa que, pela escrita, tem partes que ele descreve a paisagem lá. Eu acho muito interessante como ele descreve algumas. Quando ele para ali para ficar olhando, quando ele tá com o pai dele, do jeito que ele descreve. Então, a escrita dele, né? E essa parte satírica, assim, algumas coisas que ele fala, né? O pessoal, quando ele nasce, o pessoal do hospital fica falando que, nossa reputação vai pro beleléu, né? Como é que nós vamos fazer depois dessa? Sempre cuidei da sua família, agora vai. E, eu recomendaria, sim, até porque, né, pela obra do autor, né, porque é pela literatura dele, né, pela maneira de ele escrever e pela essa parte fantástica, assim, você vê que é um negócio bem, né, eu vi uns comentários lá eu não posso falar, se eu acho, que o cara falou assim, nossa, dos lunáticos que eu conheço, você é o pior, é o número um dos lunáticos que eu já vi, e vou ter que gastar umas linhas aqui com você, ter que escrever sobre você. É um negócio interessante mesmo. Você vê o filme,
ele é interessante também, mas eu lembro que quando a gente comentou a respeito, eu até não tinha visto muito, mas eu prefiro a parte do conto, hein? Porque apesar de ser uma obra, né, ter vários atores de renome lá, né, o Brad Pitt lá, que povo lá, mas o conto, o jeito que é falado, o jeito que você... Então, você uma tragédia, não é um drama, é um negócio assim que você fica analisando aquelas situações ali, né? Então, eu, como, tipo assim, como professor de literatura, eu recomendaria mesmo. Legal, Flávio. O Alessander comentou aqui, né? Nem li ainda, mas pelo trecho do final que o Renan projetou, fiquei pensando sobre a união desses extremos, nascimento-morte. Como os dois, mesmo sendo distantes na realidade, se mostram tão próximos. Juventude e velhice, nascimento e morte. Tem um pouco desse aspecto, sim, né? O... Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Porque, assim, aqueles que não entregaram o trabalho, né? A hora é agora, certo? Não? Ó, então eu vou comentar um pouco, tá bom? Assim, eu peço desculpas para quem não leu, mas assim, se tiver spoiler, é, deixa eu ver. Ah, por onde eu começo a comentar? Eu vou ver uma coisa. Eu vou começar assim, ó. Pegando um gancho no que o Flávio falou, né? A respeito do fantástico, né? Então, a história, ela é uma espécie de fantástico do século XX, né? Que lembra um pouco a metamorfose do Kafka, pela maneira como ela é construída, né? E por quê? Porque tem o acontecimento sobrenatural, né? Ou insólito, né? Logo no início, né? E todo o resto da história é realista e se adapta a esse acontecimento, né? Então, assim, é como se, tirando isso, que é completamente absurdo, né? O resto da história é realista, né? Então, tanto na metamorfose do Kafka, quanto nesse conto do Fitzgerald, né? Então, não é por acaso que o espaço é real, que os acontecimentos históricos são reais também, né? É para criar um efeito. Só que enquanto a metamorfose, né? A metamorfose não é cômico, não tem nada de cômico, né? Esse conto ele é muito cômico, né? Então até é um pouco diferente o que a Adriele sentiu, né? Porque geralmente um texto humorístico ele é escrito de tal forma que a gente não se identifica com o protagonista, né? Por isso a gente não sente dó, né? Então, assim, o velho, a gente não sente dó do velho porque a situação é tão absurda, né? Que a gente não pensa na possibilidade real de acontecer uma coisa como aquela, né? O cara nascer com a aparência de 70 anos, né? Então, assim, algumas coisas que criam esse efeito cômico, né? São, por exemplo, como o Flávio falou um pouco, né? As pessoas ficarem preocupadas com a opinião pública, né? Do tipo assim, pô, o que vão pensar de mim, né? O que vão pensar do hospital? A, a, eu esqueci o termo exato, a reputação, né? O que vai ser da reputação desse hospital depois desse acontecimento, né? Isso é uma das coisas que cria o efeito cômico, né? Porque, pô, uma coisa completamente absurda. O cara nasce com a aparência de 70 anos e o hospital ou o médico estão preocupados, o médico também, preocupado com a sua reputação, né? Preocupado com aquilo que vão pensar dele, né?
Então, esse tipo de coisa que tem um aspecto de crítica social, né? De mostrar como as pessoas são fúteis, né? Mais ou menos isso, né? Também ajuda a criar o efeito cômico, né? Então, agora, comparando, né? O Flávio trouxe à tona a ideia da comparação entre o conto e o filme, né? Então, se a gente comparar o filme com o conto, a gente vai ver que no conto, né, o personagem, ele nasce velho e ele é psicologicamente e emocionalmente velho, né? Enquanto que no filme ele nasce velho, mas é só a aparência dele que é de velho. Ele é psicologicamente e emocionalmente uma criança, né? Tanto é que ele se apaixona no filme, né? No filme ele se apaixona pela... Não, desculpa. No filme ele começa a ter uma amizade com a menina, né, com uma criança, né, e não tem nada de pedofilia ali, né? É uma coisa de criança com criança, né? É uma amizade entre duas crianças, uma coisa pura e inocente, né? Agora, se fosse como é no conto de que o personagem, a aparência física dele, né, tem correspondência com o aspecto psicológico e emocional, então não daria para ter uma amizade entre duas crianças, né, como acontece no filme. Então, o filme é completamente diferente, não só a história propriamente dita, né, no filme, não só a história propriamente dita, como o efeito emocional, como aquilo que eu acho que é a mensagem do conto, né? E assim, eu falei para vocês na semana passada, ou não lembro exatamente quando eu falei, mas eu não gosto do filme. Eu acho o filme, assim, sendo bem sincero, né? Eu acho não vale, nem vale a pena ler, assim, o filme, né? Nem vale a pena ver. Assim, vale como curiosidade, ou vale para analisar o filme e ver e perceber o que faz do filme um filme ruim, né? Mas na minha opinião, o filme ele é bem hollywoodiano, assim, né? Ele é bem hollywoodiano no sentido em que ele do ponto de vista da linguagem cinematográfica, ele é um filme comercial, né? Ele é feito para agradar de maneira fácil com uma mensagem chavão, né? E o filme, né? Eu vejo duas mensagens no filme. Uma delas é assim: aproveite a vida porque a vida passa, né? E a outra é: o amor vence tudo, né? Então, se vocês lembram do filme, vocês vão perceber. Não sei se foi o Flávio ou o Renan que falou que a mulher fala assim, que ela prefere um homem mais velho porque ela quer ser cuidada e não cuidar de alguém. E no filme, no final das contas, ela acaba cuidando do Benjamin quando ela é criança. Foi eu, professor. Isso, Renan, beleza. No conto não é assim, né? No conto, então assim, o filme quer dizer o quê? O filme quer dizer assim, que o amor entre os dois venceu tudo, né? Venceu todos os obstáculos, inclusive esse absurdo do cara nascer velho e rejuvenescendo, né? Enquanto que o conto não tem essa mensagem, pelo contrário, e eu acho que daí que vem a melancolia do conto, né? E pela interpretação que eu consigo ter, né, uma das coisas que o conto diz é que aquilo que a gente considera muito subjetivo, que a gente considera que são os nossos sentimentos, as nossas ideias e as escolhas que a gente faz, né, está muito mais determinado pelo nosso corpo do que a gente imagina, né? Então, por isso, o cara, como, não sei se foi o Flávio que falou ou se foi o Renan de novo, mas enfim, o cara, ele tem a idade mental de um velho de 70 anos, ele se identifica com o avô.
ele tem a idade mental de um adulto de 50, 40, ele se identifica com o pai, né? Enfim, ele tem a idade mental, assim, ou seja, ele faz tudo aquilo que está de acordo com o corpo dele, né? Certo? Então, ou seja, o que a gente acha que é muito subjetivo e as escolhas que a gente acha que faz com muita liberdade, não é tão subjetivo assim, né? É muito mais determinado pelas condições físicas, né? Que o próprio corpo impõe, né? É que nem esses memes que as pessoas colocam assim, é, que antes o que era castigo para mim agora é prêmio, né? Ou seja, vai dormir cedo, não vai sair e não sei o quê. Esse tipo de brincadeira, né? Bom, então o filme não mantém a história e nem mantém isso que seria o sentido, né? Aquilo que a gente pode interpretar do que da história, vamos dizer assim, né? E também não mantém o tom, né? Como acho que foi o Flávio que falou também, que é, talvez o Renan tenha falado também. E o Noah falou que é a comicidade, né? É extremamente satírico, né? Satírico ou cômico, né? O conto desde o início, né? Mas no final não, no final não, né? E o filme é melodramático, né? É melodramático. É feito para emocionar, né? As pessoas se emocionam, pode ser que sim, mas depois que acabou, se você for pensar, o que que fica, né? Ficam essas duas, essa é a minha interpretação, né? Claro, vocês podem discordar. Ficam duas ideias no filme. Uma delas aproveite a vida porque a vida passa, aproveite o tempo porque o tempo passa. Mas isso é um lugar comum, né? Até essas frases que as pessoas publicam aí no, no Facebook dizendo que é da Clarice Lispector, que é do Shakespeare, e que na verdade não tem nada a ver, até essas frases dizem isso, né? E a outra é o amor vence tudo, né? Só que até o amor no conto é dado pela idade, né? Pela questão física, né? Tanto é que a, a mulher gosta de um homem de 50 anos, quando ela tem por volta de 20, né? O cara vai rejuvenescendo e ela, por sua vez, vai envelhecendo. Então, um perde o interesse pelo outro, né? Eles deixam de se amar por quê? Porque não tem mais a idade daquele que agrada, né? A idade que agrada para o outro, né? Então, eles não só deixam de se amar, como a mulher vai embora. A mulher vai viver, acho que na França, né? Num determinado momento do conto diz isso, né? Então, ou seja, o conto está desconstruindo essa ideia também, né? Então, Professor, oi, oi. é, essa relação que tem a respeito das idades aí, dessa identificação com os personagens ali, lá no filme ela é bem mais escrachada, tipo, ele já começa, né, começa lá naquele lá dos velhinhos lá, né, do asilo lá, ele cheio de velho lá, mas ele se identifica com a menina que tá lá. A menina vai crescendo, ele vai rejuvenescendo. Aí ele tem uma amizade com ela, a idade mental dele é a dela, mas o corpo não é. Quando ele, no conto, ele vai para a guerra pelo exército e lá ele se alia, no filme ele vai pela marinha, né? Ele vai lá no rebocador lá e lá o pessoal é um trabalho pesado e ele com aparência de velho, só que ele tem bem mais novo, o pessoal lá. Então ele, né? Então toda hora tem esse negócio, ele não se identifica, você não vê ele a única parte até aquela parte que ele fica no hotel lá, que ele começa a ter um romance com a mulher lá, ele
não é a mesma idade, ela chega, ele, né, não tem a mesma idade. E no filme também ele abandona ela por causa que não, ele acha que ele vai ter problema com a filha que vai nascer, que vai ver que ele vai estar do tamanho dela. Não tem uma relação com a mulher. E no conto ele fica olhando a mulher dele, ele já não quer mais nem estar nos locais que ela está, por causa que tá um disparate. E da mesma forma que o pessoal também, o filho dele, não quer que ele fica lá e quer que chame ele de tio, né? Não fica me chamando pelo meu primeiro nome, não, me chama por tio. Então, no conto tem algumas identificações ali, mas no filme não tem. Eu prefiro muito mais o conto também por causa disso aí. Tem muito mais informação, muito mais bagagem, né? A outra é só para, que nem a Alessandra falou, muito romantizado. Sim, é isso. O filme é mais chavão mesmo, né? As ideias que estão por trás, né? São ideias que todo mundo aceita com facilidade, né? Que são essas duas, basicamente, né? Ah, o amor vence tudo e aproveite a vida porque ela passa, né? Agora, assim, na minha opinião, né? Ah, é um filme que dura 3 horas para dizer isso, né? Então, se é para aproveitar a vida porque ela passa, eu não vou ver esse filme. Quer dizer, eu já vi, né? Eu não vou rever, né? Entendeu? Porque a vida passa, eu vou fazer uma coisa melhor, né? Agora, o conto desconstrói esses lugares comuns, né? É isso que eu estou querendo dizer, né? E então, basicamente, no conto, o aspecto mental e psicológico do personagem corresponde à aparência física, né? E no filme, não. No filme é o contrário, né? Ele só tem a aparência física de velho, né? Mas o aspecto mental e psicológico dele corresponde à idade real, ou seja, ele é uma criança com aparência de velho quando ele está no asilo, né? Certo? No final lá que ele fica caduco, parece que ele se identifica depois que aí ele vira uma criança mesmo, né? A pessoa quando fica muito velha vira uma criança, né? No Aham. final lá que a mulher cuida dele, ele vira praticamente uma criança, tem que ficar cuidando ele, né? Aí depois acaba de uma hora para outra lá. Sim, é verdade. No final é assim, parece que ele como se fosse caduco, né? O... Agora, no conto, né? E eu acho que essa que é uma questão que tem a ver com esse desfecho e por que esse desfecho é melancólico e porque é bonito, né? E isso que é uma das coisas que fazem do Fitzgerald um grande escritor, né? A capacidade da linguagem, o personagem vai perdendo a capacidade da linguagem, ele vai perdendo a capacidade de memória e de linguagem, né? E isso é incorporado no estilo do narrador, né? Eu acho que é isso que traz a grande beleza desse conto, né? Porque a gente vai se identificando com aquilo. Ele não consegue mais falar como se fosse um bebê, né? Um bebê, ele sente, né? Ele tem a sensação física, mas não tem os conceitos, né? E, e daí ele some, ele deixa de existir. É como se ele deixasse de existir e não morresse, né? Como a gente imagina. Bom, eu não sei como é a morte, nem como a gente imagina a morte, mas nesse caso é como se sumisse, né? Porque é o bebê antes de nascer, né? Então é muito bem escrito esse final, né? Então todo o aspecto cômico, né? Que tem do início até quase o final se perde, né? Nesse final e se torna algo melancólico, como disseram, né? E bastante poético, né? Por causa desse trabalho com a linguagem, né? E, bom, tem algumas questões do tipo que a Adriele comentou que fica com dó do personagem, né? De fato, porque ele é um deslocado, né?
Se a gente for pensar, o tempo inteiro ele é um deslocado, a não ser no momento em que a idade física corresponde à idade cronológica. Daí ele não é deslocado. Daí ele, pelo contrário, ele se torna um cara bem-sucedido, né? Ele se torna um cara bem-sucedido durante, como eu falei para vocês, durante alguns anos só, né? Só que, assim, esse deslocamento dele pode ser interpretado como algo cômico também, né? Ou seja, que produz o riso, né? E não trágico. Só que, na verdade, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que entre a comédia e a tragédia ou melhor, tem uma frase que diz assim: toda tragédia pode ser interpretada como uma comédia, e toda comédia pode ser interpretada como uma tragédia, né? É uma questão de interpretação, né? Certo? E a gente pode dizer assim: depende da sua identificação afetiva, né? Se você se identificar afetivamente com o personagem que sofre, daí isso acaba sendo trágico ou dramático, né? Agora, se você não se identifica, daí pode ser cômico, né? O... Enfim, a diferença entre uma coisa e outra é mais sutil do que se imagina, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, mas eu vejo mais um aspecto cômico, né? Até quase o final. E no final, não, né? No final a gente. E daí eu acho que isso também tem a ver com o sentido do conto, né? Que é uma espécie de niilismo, ou a vida é tão absurda, ou, ou esse absurdo da situação do conto, né? A gente acaba identificando com o absurdo da existência, como se fosse assim, né? Aí que tá o. Por isso que é melancólico, né? Certo? Tudo bem? Mas daí, assim, isso daí tem muito de interpretação, né? Vocês podem interpretar de outra maneira também, certo? Tudo bem? Tá. Prof, Fala. falando sobre isso do filme e do conto, que eu ainda não li, mas acho que eu vou ler hoje ainda, porque eu estou muito curiosa, mas eu fiquei pensando sobre essa quebra desse lugar que o senhor falou de aproveitar a vida porque ela passa rápido, que é uma coisa bem clichêzona. E aí, isso do conto ser diferente porque ele nasce já com as bagagens de uma pessoa velha, mesmo tendo acabado de nascer, já quebra isso, né? Porque ele já veio com as experiências que ele não precisou viver e passar a vida para adquirir, né? Então, Aham, é até meio triste, assim, mas quebra muito isso de aproveitar tudo ao máximo, 100%. Oi, mãe. Porque, às vezes, sei lá, tem coisas que a vida proporciona pra gente num tempo, sei lá, num tempo muito curto, diferente de uma pessoa velha, são experiências diferentes, não sei, mas quebra isso de aproveitar 100% o tempo, porque às vezes você já tem uma experiência sem ter tido Não, 100% de não, então. aproveitamento. Então, Alessandra, ele nasce velho, mas ele não tem experiência, né? Ele não tem experiência de vida, né? Mas Uhum, ele tem, como se fosse assim, o estado psicológico e emocional, né? uhum. Então, por exemplo, né? Bom, mas ele sabe falar, né? Então, pelo menos uma bagagem, Não, mas ele não como é? tem, ele não, Linguística, assim. isso mas ele não tem experiência de vida. Uhum, Mas, ó, só para você entender como é, né? Por exemplo, é, o, e, o, isso que é engraçado também. O pai faz de tudo para que ele seja um bebê, mas ele não é um bebê, né? Então o pai compra chocalhinho para ele ficar, né, brincando, compra brinquedo de bebê,
E ele para agradar o pai, ele fica lá, finge que tá se divertindo com aquilo, né? Só que quando o pai sai, ele fuma uns charutos escondido, né? Entendeu? E coisa do tipo, ou ele pega uma enciclopédia e fica vendo, escondido do pai, né? Então é mais ou menos assim, né? É como se fosse, ele faz o que um velho gostaria de fazer, né? Mas não é que ele tenha a experiência, lembrança de um velho, né? Certo? Tanto tem uma coisa curiosa, por exemplo, quando ele tem 50 anos, ou melhor, ele tem 20 anos cronologicamente, mas ele tem a aparência de 50 anos e, e o estado psicológico, que eu estou chamando de estado psicológico, né? De 50 anos. Mas ele não tem a experiência de um homem de 50 anos. Daí eles vão para um baile, né? Ele e o pai. E eles têm eles têm a aparência de irmãos, né? Como alguém falou, acho que foi o Flávio, ou o Renan, desculpa. Mas enfim, eles parecem irmãos, né? E daí eles vão para o baile. Ele não sabe dançar, é isso que você está falando? Não, ela faz uma reverência pra ele lá e depois ele não corresponde na hora, depois ele se entrega, né? Daí eles dançam, mas o que eu tô querendo dizer é assim, ele se apaixona pela moça como se ele fosse um debutante, né? Então ele não tem a experiência emocional de um homem de 50 anos, né? E nem a não tem a experiência de vida, né? Ele tem a inocência de alguém de 20, né? É que na verdade não dá para fazer exatamente assim, né? De qualquer maneira, tem a ver um pouco com o que eu estou dizendo, né? O, ele faz coisa que a idade dele, as pessoas da idade dele gostam de fazer, né? Mais ou menos isso. É muito absurdo, muito absurdo. O incrível é, o incrível é como o Fitzgerald consegue criar algo relativamente realista, né? Certo? Ou melhor, ver assim, a gente acaba tendo a gente acaba tendo uma impressão de realismo na história, apesar dessa situação completamente absurda que é a situação central da história, né? Certo? Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que Pode. aquela ideia de uma história bem contada, né? Aham, Aquela sim. história, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, né? História de pescador. A pessoa conta assim, parece que ela tá falando realmente a verdade, né? Ela conta como se realmente tivesse acontecido. Na verdade, ela tá inventando. Mas é muito, muito real, assim, parece realmente. E eu acho que também tem que ser questão também de temporalidade. Como acontece muito longe da nossa época, e enfim, parece que assim, aconteceu tantas coisas assim tão bizarras, né, nessa época, principalmente no início do século XX, parece que realmente existiu o Benjamin, né? Enfim. E a gente sabe que não é possível, né? E aí, na doença que ele tem, que é uma síndrome, né? É, que não é bem uma doença, uma síndrome. É é uma doença uma síndrome que dura 12 anos, mais ou menos 15 anos no máximo. E ali ele vive acho que 57, não sei, mais ou menos isso, parece que eu li. Não, não, Mas, ele vive 70 anos. então, que é Não, então, impossível. Renan, mas eu acho que essa síndrome que você está falando, eu acho que o Fitzgerald não levou em conta isso, não. É, né? Tem muito pouco a ver com essa síndrome. Porque essa síndrome parece que é só a aparência de velho, né? Isso. Então a síndrome tem mais a ver com a ideia do filme, né? Ah, sim. É porque eu fui pesquisar e aparece, né? Que o Benjamin, ele é o verdadeiro Benjamin Button. Aí aparece, né, inclusive as fotos que eu mostrei
Ah, das entendi, pessoas na vida real. entendi. É, pode ser que nem tenha intenção, né? Na É, verdade. mas esse tipo de coisa é mais assim, as pessoas que publicam essas coisas assim não são exatamente pessoas que estudam literatura, né? Entendi. Uhum. Aham. Então vão fazendo relações assim, né? É, com É, casos reais. Entendi. Obrigado, professor. tá. Mais alguém quer falar alguma coisa desse conto ou do Fitzgerald? Bom, então eu vou falar agora a respeito do material que eu coloquei lá, né, no Google Classroom, que tem a ver com outros autores, dos quais a gente não tratou mais especificamente, né, mas que vocês podem escolher para resenha, né? Então, ah, eu não sei se vocês chegaram a ver esse material que eu coloquei aqui sobre pós-modernismo, né? Mas assim, tem um texto, né, que é do Terry Eagleton. O Terry Eagleton é um autor inglês, né, de teoria da literatura, né? Então, tem um livro dele que é muito fundamental, né, que chama Teoria da Literatura, uma Introdução, né? E daí tem esse outro livro que chama Depois da Teoria. E eu escolhi um capítulo aqui que fala o caminho para o pós-modernismo. Então, é um pouco complexo se você for ler a respeito de pós-modernismo pela primeira vez a partir desse capítulo, né? Porque tem muita informação, né? E então, por isso, eu tentei explicar de maneira mais didática através de uns vídeos aqui, né? Que são esses que acabou ficando bem comprido, né? A aula, e eu dividi em 4 vídeos, né? Então dá quase 2 horas, eu acho, de explicação, né? E, e a partir de um esquema que eu elaborei quando eu prestei um concurso faz muito tempo, né? Foi em 2007 que eu prestei esse concurso. E daí o assunto era esse, né? Literatura, estudos culturais e pós-modernismo. Então, eu procuro explicar de uma maneira mais didática, né? Esses conceitos, né? E daí, não necessariamente agora, mas em algum momento é interessante vocês terem conhecimento a respeito desse assunto, né? Então, que é um assunto ainda não muito assim. Se vocês forem, é, se vocês entrarem no Google e colocarem assim pós-modernismo, pós-modernidade, ou então mesmo no YouTube, vai ter muita coisa e muita coisa contraditória, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a respeito desse assunto não existe muito consenso, né? Porque é como se fosse assim, como se explica a nossa época, como se explica a nossa, bom, que já mudou, né? Já não é mais a nossa época, não é mais a nossa época, porque depois dessa pandemia aí, né, as coisas já vão ser diferentes, né? Mas enfim, mais ou menos assim, a gente pode dizer mais ou menos assim, da segunda metade do século XX em diante, né? Ou até, dependendo do autor, vai falar assim, do final da Guerra Fria em diante, né? Ou seja, década de 80, 90 em diante, né? Então, até a data vai ser diferente conforme a abordagem, né? Então, a abordagem que eu estou usando é do final da Guerra Fria.
queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, né? Tudo bem? Mas daí vocês vejam lá, na medida do interesse, da disponibilidade de vocês, né? E se não quiserem ver agora, pelo menos tem um material disponível aí, né? A sala do Google Classroom, eu não pretendo fechar, eu vou deixar aberto e vocês vão estar inscritos lá, certo? Não vou tirar o material de lá. Bom, daí depois, né? Eu coloquei alguns outros autores, né? Sendo que eu vou começar aqui pelo século XX, né? Eu coloquei aqui, ó, porque a Alessandra comentou comigo que ia fazer a resenha sobre o apanhador no campo de centeio, então eu coloquei um material sobre essa obra e esse autor, né? Então tem, como sempre, um vídeo daquele programa Literatura Fundamental, tem um artigo, que é um artigo acadêmico, né, da Universidade Federal do Piauí, e um artigo introdutório sobre o autor daquela revista Entre Livros, né? E o próprio livro O Apanhador no Campo de Centeio, né? Daí depois eu vi que ali no Literatura Fundamental, no programa, tem sobre uma obra chamada Um Bonde Chamado Desejo, que é uma peça de teatro, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, que também foi adaptada para o cinema, né? E o filme está aqui, ele está disponível nesses links aqui, ó, dividido em 3 partes. Eu geralmente baixo pelo torrent, sabe? Não sei se vocês costumam fazer isso, mas eu costumo baixar muito filme daquele site filmescult.net, e daí o sistema é pelo torrent, né? E daí, bom, eu não sei se tem perigo de vírus, esse tipo de coisa, mas eu baixo. E daí fica no meu notebook ou num drive, num HD, né, externo, e daí eu vou vendo quando eu quero e quantas vezes eu quiser, né? Bom, mas então tem aqui o programa, né, sobre um bonde chamado Desejos e sobre o Tennessee Williams, que é o autor, né? Tem o próprio livro, Um Bonde Chamado Desejo, e tem um conjunto de artigos sobre autores de teatro, né? Dramaturgos norte-americanos, né? Sendo que um deles escreveu As Bruxas de Salem, que é outra peça bastante conhecida, né? Que virou filme também. E outras peças são Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? E Longa Jornada Noite Adentro. São as mais conhecidas desses autores que estão aqui. Arthur Miller, Tennessee Williams, Eugene O'Neill e Edward Albee, né? Daí eu coloquei aqui os episódios do programa Literatura Fundamental sobre outros autores norte-americanos, né? E suas obras. Então, tem o T.S. Eliot, que é um poeta, né? E a obra dele, a principal, é A Terra Desolada. Tem o Philip Roth, que acho que esse é um dos mais recentes, é um dos mais atuais. Não sei se ele ainda está vivo ou não, né? Mas esse é um dos mais próximos da nossa época. Tem o Vladimir Nabokov, que escreveu essa obra conhecidíssima, né, Lolita, que também foi adaptado para filme em várias versões, inclusive, né? O Juan tá comentando a respeito de qual livro, Juan? Acho que ele tinha falado das As bruxas Bruxas de de Salem. Salem. Aham, legal. As Bruxas de Salem. Lolita é um livro bastante pesado,
do Arthur Miller, sim. O, o, As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. Então, aqui tem, bom, outro Longa Jornada Noite Adentro, do Eugene O'Neill, e On the Road, né, do Jack Kerouac, que também é conhecidíssimo, né? Também virou filme, mas eu não vi o filme, só ouvi dizer que não é muito bom. E uma coisa interessante é assim, ó, esse essa peça de teatro, Um Bonde Chamado Desejo, né, que é do Tennessee Williams, o filme, a adaptação contou com a participação do próprio autor, né? Então é uma obra bastante interessante para fazer esse estudo comparativo que a gente costuma fazer entre literatura e outras linguagens. Teve uma aluna minha que fez, sabe? Eu acho que ela acabou fazendo como TCC. Ela apresentou o seminário junto com um grupo a respeito dessa peça, né? E depois ela fez o TCC sobre isso. Foi bem interessante, que faz muito tempo já, sabe? Mas foi bem interessante a gente perceber a diferença que tem, né? Sendo que o filme contou com a participação do próprio autor, né? Ou seja, mesmo contando com a participação do autor, mesmo sendo uma peça de teatro, ou seja, um texto literário escrito para ser encenado, tem algumas questões que necessariamente acabam sendo diferentes, né? A gente percebeu isso. É bem interessante. E bom, é que eu estou dizendo isso por quê? Porque o filme é bom, o filme é muito bom, né? Então, eu estou querendo dizer o quê? Que eu fico falando, o filme é ruim, ou o filme. Então, pode parecer que o filme sempre é ruim comparado com o livro. E não é isso que eu estou querendo dizer, certo? Por exemplo, As Bruxas de Salem eu também acho um filme bom, né? Não sei se o Juan concorda, mas eu acho que o filme é bom, né? E, claro, a peça também, né? Mas acho que a adaptação ficou boa. Bom, que mais? Daí aqui nesse tópico aqui, literatura contemporânea, eu coloquei um link que dá para uma revista acadêmica que trata justamente disso, literatura norte-americana contemporânea, né? E daí vai ter alguns artigos, né? E um deles eu acho especialmente interessante, que é esse aqui, ó, Traffic, do Kenneth Goldsmith, né? E por que eu acho interessante? Porque ilustra muito bem essa ideia da pós-modernidade ou pós-modernismo, né? Então, se vocês quiserem ter uma ideia de como que é essa obra desse autor, tem um outro artigo aqui, ó, que trata disso, né? Também. Então, esse livro dele, que foi traduzido como Trânsito, é como se fosse a transcrição de um programa de rádio que fala das condições do trânsito em Nova York, né? Então é bem a ideia da obra do pós-modernismo, né? Que é uma espécie de, eles chamam de pastiche, né? Que é uma espécie de imitação, né? É uma imitação, né? É uma espécie de colagem daquilo que já existe, né? E, e essa colagem, ela tem um pouco
um pouco de paródia, mas uma paródia não muito. Uma das maneiras da gente entender como é a obra pós-moderna é assim: ela tem as características formais da obra moderna, mas já sem o aspecto crítico, né? Como se o aspecto crítico tivesse sido absorvido pela indústria cultural, mais ou menos assim, sabe? Mas aqui é uma coisa meio ambígua. Eu, assim, sendo sincero, com vocês, eu não sei muito bem como interpretar uma obra como essa, sabe? Para mim causa uma dúvida na cabeça, sabe? Aquele ponto de interrogação que aparece assim, né? Que eu não sei até que ponto é uma espécie de, como que eu posso dizer? Picaretagem, o que o cara faz. Porque ele pega um programa de rádio e transcreve, né? E fala que é um romance, né? E, enfim, de qualquer maneira, fica como informação para vocês, né? Ó, o ano de 2016 nos deu a primeira versão brasileira de uma obra de Kenneth Goldsmith, poeta e artista americano que criou e difunde a ideia da chamada escrita não criativa, né? Até uma coisa meio paradoxal, né? A escrita não criativa, né? Para uma obra literária, né? Porque até porque a proposta de escrita não criativa é algo criativo, né? É algo diferente do que existe. Ah, tem um monte de curso de escrita criativa. O cara vai lá e propõe uma escrita não criativa, né? Enfim, fica como informação, pelo menos, né, do tipo de coisa que se faz hoje em dia, certo? E aqui tem outros artigos, né, que tratam desse tema central à literatura norte-americana contemporânea, que ainda, para mim, é uma coisa ainda bastante nova, para falar a verdade. Eu não tenho uma ideia muito bem formada a respeito do assunto, né? Aliás, nem sobre a literatura brasileira contemporânea, né? Eu acho que faz parte do contemporâneo uma espécie de confusão, né? A gente não tem muita clareza sobre aquilo que a gente está vivendo no momento, né? E quando a gente tiver clareza, a gente já não vai ser mais contemporâneo, né? Mas, enfim, fica aí para cumprir o programa, né? Pelo menos, né? E basicamente é isso, né? Na próxima aula, a gente já vai ter os seminários, né? E daí termina o curso, certo? Daí fica pendente alguma coisa, a entrega dos, a entrega das resenhas, né? E daí, por fim, eu quero dizer o seguinte: se alguém definir, ou aqueles que definirem mais adiante, né, qual vai ser o tema das suas resenhas, se quiserem me dizer qual é e para que eu possa disponibilizar material que eu tiver, fiquem à vontade, tá bom? Certo? Porque sobre alguns autores eu tenho mais material, eu só não coloquei lá porque seria muita coisa, né? Tudo bem? Mas na medida em que vocês tiverem interesse, vocês me falam que eu vou postando caso eu tenha. Tudo bem? Sim. Então tá, então por hoje é isso, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, fica à vontade. Se não, a gente encerra aqui e se vê. Ah, a gente vai entrar num recesso, né? A gente se vê só no dia 30, certo? Mas vocês podem mandar mensagem para mim.
que, né, por exemplo, eu escolhi fazer sobre tal autor, sobre tal obra, e perguntando se eu tenho algum material de apoio que possa ajudar. Certo? Prof, só Fala. uma dúvida sobre essa Uhum. resenha. Dia 30 vai ser o nosso último dia de aula também da disciplina, ou não? 30 de últimos agosto. dias. 30 de agosto é o último dia de aula. Aí a resenha é para um mês depois, dia 30 de setembro, no caso. Isso, foi o que eu marquei. Ah, tá. Aham. Tá bom. Tá. Mais alguma coisa? Não? Então tá. Então, obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso. E eu vou interromper a gravação.